O presidente-general Milton Mourão já está a posto na Colômbia para participar da reunião do Grupo de Lima, que vai reunir representações de 14 países para discutir a situação da Venezuela. É um grupo claramente contrário a Nicolás Maduro, e o que se pode imaginar é que o resultado desse encontro não vai ser bom para ele. Ontem, o líder da oposição, Juan Guaidó, ele disse à Folha de São Paulo que ele não descarta, inclusive, pedir uma intervenção militar, o que certamente seria uma solução trágica, de graves consequências, mas que tem sido até agora rechaçada pelo Brasil, e tudo indica que o Brasil vai se manter nessa posição, quer dizer, um aumento da pressão diplomática contra o presidente Nicolás Maduro, mas sem uma intervenção militar. O limite do Brasil, pelo menos até agora, é ajuda humanitária, participar dessa pressão diplomática, mas sem incluir a hipótese de uma intervenção militar. O general Mourão tem uma larga experiência em Venezuela. Ele foi adido militar na embaixada do Brasil naquele país na época do Hugo Chávez, entre 2002 e 2004. Ele me disse que previu tudo o que ocorre agora lá há mais de 10 anos, quando ele fazia relatórios para o governo brasileiro sobre a situação, sobre as limitações do governo, do sistema, sobre as divisões na sociedade venezuelana. O general Mourão me contou, inclusive, que ia aos protestos naquela época, aos protestos que eram contra o Hugo Chávez e aos protestos que eram a favor do chavismo, os protestos, as manifestações chavistas. Conversava, entrevistava as pessoas, depois fazia seus relatórios. Portanto, ele conhece o país de fato, né, de forma mais próxima que boa parte aí das autoridades, que ou nunca pisaram na Venezuela, ou pisaram e ficaram pouco tempo. Ele não só pisou, como ele viveu, morou, trabalhou, teve contato com a população e, claro, com os militares, e, portanto, mantendo a posição de que, apesar de toda essa coreografia do Juan Guaidó, né, começando a falar sobre intervenção militar estrangeira, colocando isso aí na pauta, apesar disso, o Brasil mantendo a sua posição de pressão diplomática, mas conseguir as coisas sem precisar entrar, atirar, matar. Portanto, a relação, voltando só para completar, né, essa relação dos militares brasileiros com a Venezuela, ela nunca foi, inclusive, cortada. A relação dos militares brasileiros com os militares venezuelanos sempre se manteve, apesar das idas e vindas na relação do Brasil com aquele país. No ano passado, mesmo o ministro da Defesa, Joaquim Silva Luna, fez uma viagem que foi tratada como sigilosa, mas depois veio a público, onde se encontrou com o ministro da Defesa, seu correlato na Venezuela. Portanto, uma relação bem próxima dos militares brasileiros com a Venezuela, conhecendo o país e mantendo essa posição de evitar um confronto armado.